Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, te bendizemos e glorificamos o teu nome, porque cremos que o Senhor está neste lugar, no meio de um povo sensível a ouvir a tua voz. Assim, Senhor, multiplica a tua palavra, a tua bênção em nossos corações, para que o Espírito Santo seja derramado nesta noite sem medida, e nós venhamos a sentir o seu doce falar no nosso meio. A Ele, o único digno de todo louvor, nós ofertamos, Senhor Deus, a nossa adoração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Amém? Podemos assentar. Interessante que o Senhor Jesus, conforme narrado no texto que nós lemos, ele fala através de uma parábola. Parábola é uma forma de alegoria da pregação da palavra, e ela tem como condão não ficar desatualizada, mas sendo sempre aplicada. E antes de nós entrarmos propriamente na mensagem em si, que tem o título nesta noite: você está preparado? É para cada um de nós respondermos diante do Espírito Santo. Não é para expor ninguém. Pois bem, há um texto que muito nos motiva a prosseguir, que é um pouco antes, mesmo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12 e 13, que diz assim: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. O pecado, ele mata Jesus. Jesus é a máxima expressão do amor de Deus por nossas vidas. E o pecado mata esse amor. E interessante que no versículo 13, o Senhor Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é que tem acompanhado a minha vida desde o primeiro dia que eu me converti ao Senhor. Não tem sido fácil,
a caminhada, mas nós temos perseverado. E eu queria compartilhar com todos vocês que me ouvem. Perseverem. E o Senhor, a seguir, Ele vai continuar o sermão falando sobre a grande tribulação. O momento em que o mundo vai passar completamente entregue nas mãos do anticristo, é real, e é um período de dores tamanha que não se pode nem expressar. E a igreja, evidentemente, nós como pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja não passará por esse terrível momento, porque nós entendemos que a grande tribulação, ela visa a conversão de Israel, o povo judeu. E aí terminará a grande tribulação com a volta do Senhor Jesus. Portanto, presta bem atenção aqui no que eu estou falando. Então, vejam bem, a tribulação é período de provação, período de tormenta sem fim. E vocês vão observar que a igreja de Jesus, ele foi à cruz do Calvário para pagar o preço. Então, ela não está debaixo do juízo. Porque Israel, quando ele estiver na grande tribulação, que ele vê que não tem para onde correr, o anticristo estará martirizando quem estiver na terra, então eles irão olhar para a cruz de Cristo e irão aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então a igreja ela não vai passar por esse momento, porque ela estará guardada nos céus com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele fala a respeito desse momento difícil, e ele faz uma ilustração de como nós deveremos nos portarmos quando nós ouvimos a palavra, a igreja. Então, ele começa, através dessa parábola das 10 virgens, mostrando o seguinte: olha, havia 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. As prudentes falam exatamente da igreja, dos membros da igreja, que se preparam adequadamente, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Porque será num dia, num momento, num tempo em que ninguém espera. Por isso que os amados vão observar que esse término desse discurso, eles assim: vigiai, vigiai. Então, se nós observarmos a respeito das 5 virgens imprudentes, ela fala exatamente, não queremos aqui trazer juízo para ninguém que está nos ouvindo e que certamente estarão nos ouvindo no YouTube, mas fala das pessoas que de certa forma estão todos os dias na igreja. Tanto é verdade que o Senhor Jesus disse assim: são 10 virgens. Elas estavam ali esperando a volta do noivo. Elas estavam esperando. Mas como elas estavam esperando, meus amados, minhas amadas, essas 5 virgens imprudentes,
ela estava esperando de uma forma despreparada. Elas simplesmente se acomodaram. Nós podemos dizer que elas se acomodaram com a porção da palavra, ouviram a palavra, mas quando foram para casa, desprezaram aquela palavra. A palavra não passou a ter valor. Então, vejam bem, como a palavra ela não teve valor, é tipo do ouvido da palavra, não uma palavra dura para a igreja, não uma palavra dura, mas uma palavra de despertamento para todos nós. E eu me ensino nisto. É para que todos nós venhamos a nos desafiar na caminhada. O que nós temos feito para a cada dia crescermos na fé? Nós estamos vivendo de acordo com as circunstâncias ou a profecia nos acompanha? É muito importante isso, porque no dia em que o Senhor Jesus voltar, não haverá tempo para se preparar, será tarde demais. E a palavra diz que partir para a eternidade sem o Senhor Jesus, há pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Essa expressão, ela fala de um martírio sem fim. E que nós, como criaturas de Deus, precisamos fugir. E o que tem contribuído nos nossos dias para nos afastar e estarmos com a vasilha vazia de azeite? É vivermos de acordo com as circunstâncias. É não mergulharmos nas águas do Espírito. É não sentir que há um perigo que nos ronda. E esse perigo que nos ronda são as artimanhas do inimigo. Porque ele é aquele que tem buscado tragar aos descuidados. Então, a palavra do Senhor Jesus, nunca o mundo teve um homem que pudesse expressar uma verdade, conforme se diz, sem ser redundante, tão verdadeira quanto Jesus. Porque ele traz essa verdade da eternidade. O mundo, ele criou uma pretensa verdade e que não deixa de ser mentira, porque a palavra de Deus, ela nos diz: nós nada podemos senão pela verdade. E eu repito, nós nada podemos senão pela verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós falamos a respeito até aqui das virgens imprudentes. Quando se aproximava a hora, e a hora é agora, nós não sabemos os sinais que estão aí. Eu quero dizer para vocês uma coisa: os sinais que estão aí no mundo são muito evidentes da volta do Senhor Jesus. O mundo é mau. Tudo que há no mundo tem contribuído para que as pessoas estejam numa situação de deterioradas, perdidas, vazias, inseguras. O mundo nunca foi tão inseguro quanto agora. Estamos vivendo um tempo em que hoje já é passado há décadas.
Nós, para ficarmos desatualizados, basta um ou dois toques da internet, está aí, desculpe, mas já a presença da inteligência artificial em substituição ao material humano. Isso é bom? Sim, mas também traz suas consequências. É real isso. Então, meus amados, nós nos voltamos a respeito ali das noivas prudentes. Não posso dizer que fala tão somente da igreja verdadeira, porque, a bem da verdade, nós precisamos entender de que aquelas noivas prudentes, elas alcançaram o que é profético. Elas estavam no mundo, mas elas não eram do mundo. Elas conviviam com as imprudentes, mas elas tinham o seu modo de vida diferente. Mas por que, pastor Carlos, o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se elas chegaram juntas, estavam juntas, então, vejam bem, 5 delas tinham azeite de reserva, além das lâmpadas acesas. Mas 5 outras tinham as lâmpadas como se elas tivessem as últimas palavras do culto, ou no último culto, mas elas não tinham a reserva suficiente dentro da palavra dentro do seu coração. E aí se cumpre a palavra que diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra guardada no coração, ela dá força, energia para prosseguir. Então, da mesma forma, hoje, sem trazer uma palavra dura, mas nós temos no seio da igreja, de uma maneira geral, pessoas que tipificam o joio e pessoas que tipificam o trigo. O trigo são aquelas pessoas que estão com a vasilha cheia de azeite, esperando o momento do encontro com o noivo. E o joio, estão perto, recebe só o eco da luz, mas não tem a luz. Então, quando o noivo voltar, elas ficarão. Interessante que nós aprendemos aqui de que muito provavelmente as imprudentes tinham dinheiro para comprar, mas não havia bênção mais a ser vendida, porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Quando nós começamos um estudo das religiões, nós vamos perceber de que eu não vejo, e não é o propósito de encontrar defeito em nenhuma religião, mas eu queria que os amados constatassem uma coisa: o que você, o que eu, o que nós estamos esperando?
de todas as religiões, só um. Ele veio à terra dizendo o seguinte: eu venho do céu, eu venho da eternidade, eu sempre existi. Então eu vos quero ensinar aquilo que não é humano, aquilo que não é da terra, que não é a criação do homem, mas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então o que Ele nos entregou é aquilo que vai nos transportar para a eternidade. É o azeite, que será o elemento que irá nos iluminar na caminhada, o Espírito Santo. E a palavra, ela diz algo interessante, difícil para a gente, muito difícil. As pessoas estavam ali tudo junto. Eu imagino o cenário. Vamos supor que nós estivéssemos aqui 10 pessoas. E também ainda no campo da suposição, que eu espero que nunca seja verdadeiro, que 5 dessas pessoas estavam já preparadas para encontrar o noivo. E as 5, outras 5, não estivessem preparadas. Aí vocês perguntam: pastor, de que lado você está? Eu queria pedir a misericórdia de Deus. Me coloca, Senhor, como servo, como a noiva de Cristo prudente. Porque a palavra diz que aquelas imprudentes, elas também queriam o Senhor de certa forma, mas de uma forma desajustada, desajeitada. Tanto é verdade que elas imediatamente a palavra diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. O que você precisa, o que nós precisamos? Ouvir a voz do Espírito Santo anunciando Jesus. Mas para isso nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos ser um vaso cheio de azeite. Nós precisamos ter sobre nós a luz do Espírito. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas se prepararam, suas lâmpadas. E as imprudentes falaram: olha, dá-nos seus azeites, que nossas lâmpadas já estão se apagando. Como encontrar alguém no escuro? Como encontrar alguém no escuro? Se as lâmpadas eram colocadas nessa seguinte posição, olha para mim, as lâmpadas eram colocadas na posição próxima do rosto, porque vinha a luz, então identificava a pessoa. O noivo dizia: vim para vós, venha. E a porta se fechou. Haverá um tempo, amados, que a igreja vai ser arrebatada. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Você vai ficar, quem sabe, muitos que ficarem, vai chorar, porque vai contar as roupas dos seus entes queridos, os bens, mas os entes queridos já foram. Para que bens? Eles andarão em ruas de ouro, rio de cristais,
comerão o fruto da árvore da vida. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores. A morte, ela não se fará presente mais, porque lá é tudo puro amor. Teremos corpos glorificados, sãos por toda a eternidade. Aleluia. Iremos nos encontrar com nossos parentes que partiram. Momento maravilhoso, né, Marcelo? Encontrar a vozinha de 100 anos. Momento único. Aleluia. Glória a Deus. Eu termino perguntando: você está preparado? Não é uma acusação, é um sentimento de carinho, de amor. Que é dessa forma que o Senhor Jesus quer que a sua igreja caminhe. Você está preparado? Não, Senhor, ainda falta algo, falta muita coisa. Mas a maior porção será a tua misericórdia. A maior porção será o teu amor. E a maior porção será a alegria que nós teremos em ouvir a tua voz. O mundo não ouvirá. O mundo continuará festejando. O mundo continuará dançando, cantando. Até que se deem conta da presença do anticristo. Misericórdia, diremos nós. Misericórdia, Senhor. Nos livra desta hora. A tua palavra diz em Apocalipse 3:10. A tua palavra diz em Apocalipse 3:10. A tua palavra diz em Apocalipse 3:10. A igreja de Filadélfia, de que eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpra, Senhor, a tua vontade. Cumpra, Senhor, a tua palavra. E nós, como igreja, glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nos